É preciso olhar a circunstância da educação como sendo novos tempos. E novos tempos exigem novas atitudes, mais inteligência, mais audácia, mais coragem naquilo que se faz. A capacidade, acima de qualquer coisa, de imaginar também que não dá para trabalhar com métodos que são arcaicos, estruturas que são ultrapassadas. Claro que não é uma renovação constante. Quando se fala em mudança, cuidado. É preciso mudar aquilo que está ultrapassado, mas não aquilo que se apresenta historicamente como vitalizado. Exemplo, quando a gente olha o passado, nós precisamos fazer uma distinção. Daquilo que vem do passado, separar o que é tradicional daquilo que é arcaico. O que é o tradicional é aquilo que existiu e existe com vitalidade e com importância. Arcaico é aquilo que não tem mais lugar, porque está anacrônico, fora de tempo, não se aplica. Eu sou professor de filosofia. A filosofia lida com pensamentos que são tradicionais, não são velhos. Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides. Ou, no campo da educação, o pensamento de Piaget, de Maria Montessori, de Anísio Teixeira, de Fernando de Azevedo, de Florestan Fernandes, de Paulo Freire, de Darcy Ribeiro. São pensamentos que são tradicionais, não são arcaicos. Eles têm o seu lugar. Nesse sentido, cautela. Não confunda antigo com velho. Eu estou fazendo aqui, por teu desespero farei, até 12h30, uma coisa que é antiga, mas não é velha. Uma aula expositiva. Sem PowerPoint, sem data show. Quando eu preciso, eu uso. Mas para isso eu não preciso. Por isso, eu faço aqui algo que é antigo, mas não é velho. Uma aula expositiva, ela é tradicional, ela não é arcaica. Ela será arcaica quando ela estiver ultrapassada. A ideia da autoridade docente, ela é tradicional, não é arcaica. Autoritarismo é arcaico. A autoridade é antiga. A atenção aos conteúdos é algo que é tradicional na educação escolar. O conteudismo é ultrapassado. Nesse sentido, cuidado. Quando se fala hoje em mudança, cautela com o mudancismo, isto é, com a necessidade de ficar mudando todas as coisas o tempo todo. Uma das maiores dificuldades que nós temos no Brasil é o fato de que a educação escolar não é um projeto de nação, ainda é projeto de governo. Isso é uma coisa que nos prejudica imensamente, porque quando você elege, escolhe e defende a educação como projeto nacional e não como projeto de um governo específico, quem vai se eleger se compromete com o projeto de nação. A educação não pode ficar submetida à oscilação que a democracia produz, mas que tem um efeito colateral, que é a alteração sequencial de políticas. Aqui as pessoas acabaram de assumir. Há coisas no teu mandato que você quererá manter e precisa fazê-lo, porque elas se provaram historicamente corretas, e outras você as vai substituir. Olhando a tua trajetória, por exemplo, na sequência de governos, isso é importante. Não é que você vai e porque é um novo governo, tudo muda, porque isso não é superar. Superar, inclusive em filosofia, significa levar adiante, significa ultrapassar, não significa resolver. A palavra resolução, a palavra solução é uma palavra que veio da química, em que você dissolve e conclui. A palavra superar significa levar adiante. Educação escolar pública, ela é uma corrida de bastão. Um governo carrega até determinado tempo, se tem compromisso sério e não um compromisso cínico com a área de educação. Leva até determinado ponto que chega, pega e vai adiante naquilo que é correto. Por isso, cautela. Quando se fala em inovar, lembre-se que inovação não é só a criação do inédito. Inovar também é dar vitalidade ao antigo. Inovar também é dar vitalidade ao antigo. Você, a hora que for almoçar hoje, você não vai procurar o restaurante, porque está escrito na parede, aqui temos os melhores fornos micro-ondas de Atibaia. Mas se tiver escrito que tem fogão a lenha, você quer ir. O fogão a lenha é uma inovação, é uma vitalidade. Aquilo que algumas metodologias hoje trazem dentro da educação escolar,
que retomam coisas que Maria Montessori propôs, Vygotsky, que Paulo Freire debateu, né, que John Dewey trouxe à tona, ele que tanto inspirou Paulo Freire. Isso é inovação. Cuidado com a ideia de inovar como substituição. Inovação é vitalização daquilo que está ultrapassado para que ele ganhe outra dimensão. E, claro, não é o descartar daquilo que se provou importante. Nesta hora, é difícil para uma secretária e para um secretário, quando ao assumir o governo, o conjunto do executivo deseja que você faça coisas novas. Fazer coisas novas não é, obviamente, como eu disse, descartar o que já vinha na sequência, e aquilo se provou adequado. Como disse o secretário Schneider, quando ele assumiu, né, na gestão anterior em que secretário foi, ele chamou alguns ex-secretários para conversar. Quando a professora Cláudia Costin foi secretária de Educação na cidade do Rio de Janeiro, né, apesar de todos os avisos para que não o fizesse, né, afinal, como eu disse, nunca se deve voltar a um lugar que você foi feliz um dia, né, disse os chineses, mas o Schneider não aprendeu, já tinha sido ministra e decidiu depois ser secretária. Isso é insanidade, né? Se você observa, cautela, o que será demandado de você, secretário ou secretário municipal no nosso estado? Você que vai atuar, por exemplo, em Santa Cruz do Rio Pardo, onde nasceu minha família, ou vai atuar em Catanduva, onde nasceu minha mulher, ou vai atuar em São Paulo, onde eu vivo. Cuidado, fazer a renovação não é trazer o inédito o tempo todo, é proteger aquilo que teve capacidade de ser cuidado, descartar o que se coloca como inadequado ao projeto que venceu a eleição e ao mesmo tempo elevar o que se conseguiu. Quando eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, após Paulo Freire, o governo anterior era o governo de Jânio Quadros, que não teve um desempenho tão forte na área de educação. Mas quando o Jânio Quadros assumiu, ele houvera sucedido a Mário Covas. Esse sim um homem que com a equipe na educação jogou a educação municipal lá em cima. Quando o Jânio veio, ele diminuiu um pouco aquilo que seria a condição, mas não onde Covas tinha pego. Quando o governo de Luiz Erundina, que eu participei, pegou a cidade, nós pegamos a partir de Mário Covas. Haja vista, por exemplo, que a secretária, né, de Educação Municipal no governo Covas, que foi Guiomar Nama de Mello, tinha como sua chefe da assessoria técnica Lisete Arelaro, da Universidade de São Paulo, que foi também a minha secretária adjunta. Por quê? Porque a ideia é você levar adiante e não você simplesmente descartar. Por isso, quando dentro desse fórum se fala em superar, inovar e transformar, cuidado. Cuidado para não ficar num mudancismo que a população, inclusive, nem entende direito, que uma parcela dela significa descarte de recurso, quando, acima de qualquer coisa, é preciso ter coragem política para elogiar o adversário. É preciso, acima de qualquer coisa, ter honradez e dignidade para dizer vamos manter, porque esse é um projeto que tem sucesso e queremos superar, inovar e transformar. Claro, diz assim, Cortella, você fala isso porque você não está mais em governo, né? Fica muito mais fácil, né? A gente aprecia melhor o chicote quando tem o cabo na mão. Mas há aí uma questão de convicção política, que não necessariamente é partidária, mas que é política. Qual é a tua convicção? Como educador ou educador? Você vai ser secretária ou secretário de educação para quê? Para receber o título? Também é bom. É gostoso dizer que eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo. Quando alguém acha que você é uma pessoa importante, eu até brincava aqui com os colegas, né, do FNDE, porque na hora que eu sentei, que eu fui receber água, trouxeram para mim, acho que é a mando da professora Marialba, um copo de vidro, né, e não um copo de plástico. Né? Quando você é secretário da Educação de São Paulo, você ganha copo de vidro, né? Claro que essa brincadeira tem a ver com a ideia, né, de uma certa honradez que se ocupa, mas eu não fui secretário de Educação de São Paulo para um dia sentar com o professor Carbonari e dizer, ó, você foi lá de Jundiaí e eu fui de São Paulo, certo? Jundiaí era uma das 4 maiores cidades do estado de São Paulo até o século XIX, mas São Paulo ultrapassou. Então, quem diria que há 40 e tantos anos a gente iria um dia ser secretário em cidades diferentes? Mas isso, para que serviu? Para que serve?
Por que o professor Carbonari hoje vai atuar com o doutor Nalini dentro da Secretaria de Estado? Um lugar difícil, complexo, né? Que é complexo demais no dia a dia. E é tão fácil, né, de outro lado, você olhar o quanto que o respeito político é importante. Não é a cumplicidade. Você não pode ser cúmplice de um governo que você substituiu se o programa de governo que te elegeu é diferente daquele que estava antes. Porque a população fez uma escolha e essa escolha tem que ser respeitada. O que é diferente de respeito político? Isto é, eu sei que o que fez aquele ou aquela que veio antes de mim, há coisas que são abraçáveis, outras são descartáveis. Claro que eu tenho uma vantagem. Quem foi o secretário de Educação que veio antes de mim? Paulo Freire. Aí também não precisava, né, outra coisa. Aliás, aí era algo que caiu, né, dentro da circunstância. No entanto, se vocês observarem, preste atenção, porque uma das maneiras de não envelhecer a cabeça, a prática, é prestar atenção em quem discorda da gente. Atenção. Cuidado com gente que concorda contigo o tempo todo. Gente que concorda contigo o tempo todo, ou não gosta de você, ou não te respeita, ou está se preparando para te derrubar. Gente que gosta de você, discorda de você quando é necessário. Gente que te respeita, discorda de você quando é necessário. Cuidado, repito, com quem concorda contigo o tempo todo. Claro que você não pode conviver com alguém que só discorde, mas alguém que só concorde te deixa envelhecer. Cuidado. Um adversário fraco te enfraquece, um concorrente burro te emborrece, uma oposição frágil fragiliza um governo. Preste atenção em quem discorda de você de modo respeitoso. Teu melhor amigo te irrita, tua melhor amiga te irrita, sabe por quê? Porque ela gosta de você. Ó, tô pensando em comprar um carro Cortella, você tá louco, você acabou de gastar dinheiro. Pô, você não gosta de mim? Gosto. É por isso que eu tô falando. Uma pessoa que não tem nem comigo, olha, Bia, eu estou pensando em comprar um carro. Você compra. Não é bom porque movimenta o mercado. Cuidado. Qual é a tua obra? Quando você se for, e você se vai, e eu também, o que vai ficar? Tua casa está pegando fogo, já apagaram a sala, a cozinha. De repente você olha, o bombeiro está enrolando as mangueiras, guardando. Fala, onde você vai? Ué, 5 horas, é o meu horário. Então, mas tá pegando fogo lá. Não, mas ó, é o meu horário, me paga até essa hora. Já imaginou um cirurgião no hospital fazendo uma sutura de apêndice? Tem que dar 20 pontos na sutura, ali no teu ponto de Mark Barnes, para poder fechar direitinho, porque não tem equipamento para fazer laparoscopia. O que ele faz? No 8º ponto, fala, vou parar aqui mesmo, pelo que me pagam. 8 pontos tá bom já. Você já imaginou? Você sabe que há pessoas que se conduzem desse modo no cotidiano. Obviamente que eu não estou falando de trabalhar sem remuneração, estou falando de outra coisa. Da capacidade de entender o quanto que a vida é muito curta para ser pequena. E algumas pessoas se apequenam no modo como se relacionam na atividade que desenvolvem. Por isso, volto eu aqui a uma questão, você que ainda tem um tempo de desespero até 11 horas. Qual é a tua obra? Quando você se for, e você se vai, e eu também, o que vai ficar? O que vai ficar que não estrague, não apodreça, e repito, não seja objeto de disputa odiosa? Isto é, o que você e eu fazemos que honra nossa própria existência? Interessante. Uma das coisas mais marcantes quando se pensa em gestão e liderança é gerir para elevar a vida coletiva. Atuar de maneira que não seja cínica. Ética não é cosmética. Ética não é cosmética, não é uma coisa de fachada. Desse ponto de vista, claro, se nós imaginamos o propósito daquilo que fazemos, é a nossa capacidade de ganhar importância. Eu já observei, você também, várias situações em que algumas pessoas, elas não deveriam estar naquela atividade, especialmente em alguns ramos da atividade pública, porque ela, primeiro, não merece que o povo pague o salário dela, porque ela finge, e segundo, ela despreza aquele lugar. Mas há outras pessoas que, é claro, merecem muito mais do que recebem.
Há outras pessoas que de fato têm que ser honradas no dia a dia, na atividade pública, mas nem sempre. Afinal de contas, como você bem lembra, há uma coisa aí que é decisiva, que marca, inclusive, nossa percepção. A ideia que se tem até, né, e que não pode, de maneira alguma, ser deixada de lado de pessoas que não querem se apequenar. Curioso. Quem aqui é professora ou professor, se você acabou de entrar na atividade de docente, se você é um funcionário novo na Câmara ou na Prefeitura, vou te dar um conselho. Se você quiser ter uma vida que seja relevante, que cresça, ouça o que eu vou dizer. Afaste-se de funcionário velho. Afaste-se de funcionário velho. Aproxime-se de funcionário idoso. Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que é morno, que acha que já sabe, que não precisa mais se mexer. Afaste de professora velha na escola. Sabe como é que é professora velha? Idoso é uma pessoa de 65, 70, 80 anos de idade. Velho é aquele que é morno. Quer ver um exemplo? Você chega numa escola cheia de ideias, quer fazer coisas, a professora velha fala assim, ih, sossega aí. Com o tempo você vai aprender. Quando você estiver no meu tempo de serviço público, você vai ver. Sossega, fica na tua. É só mudar governo, as coisas voltam ao que era. Afaste de funcionário velho. A pessoa velha, ela faz mal. Ela é homicida. Isto é, ela assassina as condições de vida coletiva numa comunidade. Se ela estiver na atividade pública, pior ainda. Você já imaginou? Aproxime-se de gente idosa. Gente idosa quer aprender, frequenta a escola, vem para debate, lota um auditório na Câmara. Os que têm mais idade aqui, alguns perguntariam, tal como eu, o que você veio fazer? Quero continuar aprendendo, sabendo, indo buscar. Há pessoas que acham que já sabem. Ah, não, para quê? Ao contrário. Por isso, atenção. Há um grande pensador que muitos conhecem aqui, chamado Padre Antônio Vieira, um grande português que viveu no Brasil. Padre Antônio Vieira começa um sermão dizendo: o peixe apodrece pela cabeça. O peixe apodrece pela cabeça. Já viu um peixe apodrecer? Ele apodrece da cabeça para o resto do corpo. E há pessoas que apodrecem pela cabeça. Isto é, uma cabeça que é morna, fútil, banal, inútil. Afinal, o que é vida? A vida é curta para ser pequena, e é curta mesmo, 75 anos. É a nossa média hoje. 75 é nada. Para alguns que são jovens aqui, 75 é muito. Para vários de nós, é depois da manhã. Quando você tem 30 até 70, agora não. Muda muito. Eu tomei um susto outro dia, vereador, porque eu fui fazer uma compra por internet. E eu tinha acabado de receber um cartão de crédito novo. E aí eu fui pôr, na hora que pediu a data de validade do cartão, eu fiquei parado olhando. O cartão tem mais validade que eu. Quando o teu cartão tem mais validade que você fica olhando aquilo. Claro, 75 é pouco. Minha mãe, 85 anos de idade, domingo me falou assim: filho, hoje lá na igreja uma velhinha me falou. Eu falei: mãe, defina a velhinha. Ela fala: ela deve ter uns 87. Eu falei: bom. Claro. O que é vida? Guimarães Rosa, grande médico, escritor mineiro, colocou lá no Grande Sertão: viver é muito perigoso. Viver é perigoso, de fato. E nascer, então? Já imaginou como é difícil nascer? Tanto que a natureza sabe, ela tira de nós a memória do nascimento e dos primeiros 3, 4 anos de vida. Porque é tão impactante sair do útero que a gente é apagado a memória para não sofrer. O lugar mais seguro que você já teve no universo é o útero da tua mãe. Tanto que quando você está mal, você quer voltar para lá. Você estava lá 8 meses e meio, numa boa, sem fazer nada. Meio líquido, nós adoramos meio líquido. Você estava lá balançando, não tinha que respirar, era alimentado automaticamente por um tubo, não tinha quase ruído,
não tinha luminosidade, não havia contato, a temperatura era sempre equilibrada, homeostática. Melhor lugar do universo que você já teve. Tanto que quando você está mal, você quer voltar para lá. Você perdeu um amigo, perdeu alguém, perdeu um amor, você quer ficar no escuro, deitado, com o joelho em direção ao peito. Posição fetal. Você olha no hospital para pessoas com problemas mentais, nuas no pátio, deitadas assim, encolhidas. Claro, você estava lá numa boa, sossegado. De repente, depois de 8 meses e meio, esvaziou o líquido. E você começou a sentir contrações à tua volta. E foi escorregando. E alguém te segurou. E você sentiu contato pela primeira vez. Te ergueu, tirou do útero. Tinha luz no ambiente. O ruído aumentou. Mudou a temperatura. E a pessoa te ergueu, te deu um tapa na bunda. E aí você fez o primeiro gesto fora do útero, que é... Porque o último vai ser... Entre a primeira vez que você faz e a última que você faz, tem vida. Por isso que é bom não desperdiçar isso. E tem gente que desperdiça humilhando pessoas, sendo hipócrita, fingindo, desviando. Olha só. E ainda tem uma encrenca, dura só 75 anos. Divididos do seguinte modo: do 0 aos 25 você está se montando. Tua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva. Dos 25 aos 50, você está reproduzindo outros humanos e trabalhando em alta intensidade. E dos 50 aos 75, você se prepara para o desembarque. Do 0 aos 25 monta, dos 50 aos 75 desmonta. Não ria. Vocês vão chegar lá. Quem está nessa fase como eu, você sabe que você está nela, porque cada dia não tem o café da manhã, tem menos comida e mais caixinha de remédio. Você vai atravessar aqui a avenida, você fica em dúvida, você corre e tem um infarto no meio, ou seja, que Deus quiser. Olha só, quem diria? Você sabe que você está nessa fase quando cada dia você tem menos bíceps e mais pânceps, né? Mulheres não riam. Nessa fase vocês vão ser atingidos em cheio pela lei da gravidade. Tudo vai apontar em direção ao solo. E você vai ter que escorar com veneno botulínico, você vai ver. Você vai entrar na fase que a gente chama de California Dreams, que é The Mamas and the Papas, certo? Você ri? Pois morre. Claro, pode morrer professor, doutor, titular como eu, pode morrer prefeito pode morrer empresário, pode morrer diretor de departamento, pode morrer, tudo faz. Ou tem uma vida que não seja banal, inútil, fútil. Ou, pra quê? E aí nós temos uma encrenca, nós vivemos só 75 anos e ainda somos um animal que dorme demais. E eu conheço gente que dorme 8 horas. Você pegar alguém que dorme 8 horas, por exemplo, num dia de 24 horas, ele dorme 1/3 do dia. Numa vida de 75 anos, dá 25 anos dormindo. Aliás, tem gente que você encontra na segunda-feira, obrigado. Fala assim, aí, o que você fez no fim de semana? Aproveitei e dormi direto. Tô louco para chegar ao feriado para eu dormir uma semana, obrigado. Chama-se animal racional, olha só. Nós não somos só um animal que dorme demais, nós somos um animal que come demais. Cada um de nós come de acordo com a FAO, a área da ONU que cuida de alimentos, 1,5 kg por dia de alimentos. 1,5 kg dia de sólidos, líquidos e gasosos. 1,5 kg, não é tanto. Por exemplo, você já comeu hoje, vai comer daqui a pouco, depois toma um lanche, uma latinha de refrigerante de 300 ml tem 300 gramas. Hoje até 11 da noite você já comeu mais do que 1,5 kg. Como tem fome no planeta, alguns de nós comemos mais do que isso para dar essa média. 1,5 kg. Ao final de uma vida de 75 anos, 1,5 kg dia dá 42 toneladas de alimentos. 1,5 kg vezes 75 anos. Enquanto você estiver vivo, você vai deglutir 42 toneladas de alimentos do planeta. Claro, nós somos um animal que não tem só sistema digestório, nós temos sistema excretório também. E por isso, para o planeta não sair do eixo, a lei de Lavoisier tem que imperar. Cada um de nós também libera diariamente 1,5 kg de dejetos.
sólidos, líquidos e gasosos. O que ao final de uma vida dá 42 toneladas de excrementos. Quando você se for, o planeta não será mais o mesmo. Você terá deglutido 42 toneladas dele e deixará como herança às próximas gerações 42 toneladas de excrementos. Qual é a tua obra? Você sabe que tem gente que leva a vida desse jeito. Ela destrói o ambiente, humilha pessoas, furta, desvia, finge, só para poder dormir mais do que necessita, comer e excretar em banheiros especiais. Esse é o reino da mediocridade. As revistas que mais vendem são as que mostram chiques e famosos nas suas camas, nas suas mesas e nos seus banheiros. Os programas de TV que mais fazem sucesso são os que mostram pessoas trancadas numa casa ou numa fazenda, comendo, bebendo e excretando pelos 7 ou 8 orifícios que tem. Reino da mediocridade. Tem gente que diz que não tem 1 hora por dia para brincar com o filho, para ver lua junto, para fazer uma oração, para estudar. Mas tem 1 hora por dia, sabe para quê? Para ficar parado vendo gente comendo, bebendo e excretando. É tão forte isso que qualidade de vida para nós hoje, o que é? Cada um tem um quarto com banheiro. O anúncio não é que você vai ter qualidade de vida numa casa que tem uma cozinha grande com uma mesa comprida, onde todo mundo vai ficar em volta. Não, é cada um ter um banheiro. É vida privada, isso é subir na vida. Cada um poder ter um banheiro dentro de casa. Você já imaginou? Não é o lugar da partilha, da convivência. Isso é um risco. Claro. Já pensou? Pois morre. Se bobear, não fará falta. Interessante. Aliás, sabe o que a pessoa fala quando ela está morrendo? Quem aqui é da área de medicina sabe disso? Eu me lembro o tempo que dava aula na Santa Casa, em alguns momentos em São Paulo, que se ia até a UTI. Numa UTI é um lugar onde tem mais complicação. Sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Ela não gruda em você, com licença, professor. Ela não gruda em você e diz assim: doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais uma semana que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais 2 dias que eu quero comprar mais um carro. Sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Ela gruda em você e diz: doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais um dia, só para poder abraçar o meu irmão, com quem eu briguei faz 10 anos, a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais uma semana, só para poder brincar com os meus filhos. Eu achei que eu não tinha tempo para fazer isso. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais 1 hora, só para poder dizer para minha mulher o quanto que eu amo, porque eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Sabe do que as pessoas falam na hora da partida? Daquilo que importa na travessia. E como disse um dia o grande Guimarães Rosa, o importante não é chegar nem partir, é a travessia. E a travessia você faz com outros e outras. Por isso, qual é a tua obra? Minha obra não é ser imortal, coisa que não sou, mas é ser eterno. E eu não sou eterno do ponto de vista religioso, eu sou na obra que deixo. Naquilo que ajudei a fazer naquela cidade, naquela família, naquela repartição, naquela secretaria, naquele legislativo. Algo que no dia que eu partir, e eu partirei, e você também, que eu não tenha medo de me perguntarem por que fiz o que fiz. Você já imaginou? Essa é uma das coisas mais fortes. Agora eu vou te contar uma coisa. Aproveitando que você ainda tem quase 26 minutos de desespero. Muita gente não quer nem saber dessas questões. Sabe por quê? Porque ela quer viver de maneira automática, robótica. Para que pensar sobre isso? Para que pensar sobre a obra? Ao contrário, quando a gente encontra num dia como hoje, um auditório na nossa Câmara Municipal, pleno de homens e mulheres, para pensar coisas desse tipo, é sinal que a gente tem alternativas boas.
Isso é um belo sinal daquilo que a gente precisa e precisa fazer. Nesta hora, volta a um polo. Há pessoas que envelhecem a cabeça, a prática, a percepção. Ela não frequenta uma escola porque ela acha que já sabe. Nem uma escola de governo, nem uma escola do legislativo. Gente velha acha que já está pronta. Isso é um perigo.